Oi, turma! Então, como nós combinamos na nossa última aula online, após vocês fazerem a primeira verificação de aprendizagem com o último conteúdo que nós vimos, eu iria retomar o primeiro para poder fazer a revisão e fazer dele a segunda verificação, ok? Então, nós começamos com o quê? Com os modos verbais. E aí nós vamos voltar agora a falar sobre isso e fazer outras atividades para poder revisar, deixar bem organizadinho para fazer a segunda verificação, ok? Então, segue lá. A primeira coisa, a gente tem que partir de saber localizar o verbo dentro da oração. Eu tenho aqui a primeira oração, eu corri pela casa. Qual dessas palavras é o verbo? Qual deles indicou uma ação? Encontraram? Isso mesmo, corri. Corri é a ação de correr. Eu corri, tu correste, ele correu. Aqui eu encontrei o verbo. Olha só a segunda oração. Eu estou muito feliz. E agora? É um verbo diferente, não indica mais uma ação. Ele indica o quê? Ele indica o estado do sujeito eu, da pessoa eu. Ele liga o estado, a característica feliz, até o eu. E pode ser conjugado. Eu estou, tu estás, ele está. Na terceira frase, na terceira oração, o verbo está aqui, ó, no presente. Ele é lindo. No passado, ele era. No futuro, ele será. De novo, indicou uma característica, em cima um estado do sujeito eu, aqui uma característica do sujeito ele. E na última oração, novamente um tipo diferente. Ele não indica mais a ação de uma pessoa, de um sujeito, não indica um estado, também não indica uma característica de ninguém. Indica um fenômeno da natureza. Choveu, choveu, chove, choverá. Então, localizando os verbos, agora eu posso trabalhar o conteúdo atual, que é em que modo verbal ele está. Ou seja, no indicativo, lembra? No subjuntivo ou no imperativo? Lembraram? Se não lembraram, vamos para a próxima página. Oi? Essa página não tem nada, era só para dizer oi mesmo e dar um coraçãozinho e dizer que eu tô com muita saudade. Agora sim, pula para a próxima que tem trabalho aí. E aí, vamos lá. 3 modos verbais. Aquele que indica um fato, uma certeza, que é o modo indicativo, que é o primeiro aqui, ó. Certeza, modo indicativo, fato. Por exemplo, eu corri pela casa hoje, choveu muito esta noite, ele é muito bonito, ele está muito feliz. Fatos, certezas. Subjuntivo, modo da possibilidade, da hipótese. Talvez ele seja muito bonito. Talvez chova, talvez tenha chovido. Pode ser que eu viaje, lembra? Lembram? E o último modo verbal é aquele que o imperador manda. Então, sempre acontece na hora da fala, de um diálogo, e é uma pessoa se referindo a uma outra, dizendo para ela fazer, pedindo, ou mandando, ou aconselhando, ou sugerindo, mas é sempre na fala, diretamente com o outro, ou com os outros. Então, sentem-se, levante-se, ajoelhe-se, coma, beba, ou não beba, não coma, ok? Imperativo afirmativo, aquele que manda fazer, sugere que se faça ou que não se faça. Então, recapitulando: indicativo, fato, certeza. Subjuntivo, hipótese, possibilidade. E imperativo é um comando, é aquele que a gente fez receita de pão, lembra? Então, vamos lá. Separadamente, devagar e organizado, cada um deles. Modo indicativo, certeza, fato. Tá aqui, ó, de azul. Legal colocar no caderno aqui, ó, bem bonitinho. Pode até fazer com os meus desenhos aqui dos bonequinhos falando. Indica uma certeza de algo que acontece, ou seja, pode ser no presente, que aconteceu, pode ser no passado, ou que ainda irá acontecer, futuro. E aí os exemplos,
Eu estudo bastante, é um fato, é fato que eu estudo, está no presente. Eu estudei bastante, é fato também, não é hipótese, não tem dúvida nenhuma, eu estou afirmando que eu estudei. E aqui, eu estudarei bastante, um fato que vai acontecer no futuro. As três possibilidades, eu usei o mesmo verbo. Eu mudei o tempo, mas também não mudei o modo. Nos três casos, eles indicam fatos, certeza. Então, os três verbos, as três frases, as três orações estão sendo conjugadas no modo indicativo, do fato, da certeza. Agora vamos para o subjuntivo. O modo subjuntivo indica hipótese de acontecimento, possibilidade, dúvida. Então, olha, talvez eu viaje, se eu viajasse, quando eu viajar. Talvez eu viaje, talvez sim, talvez não. Se eu viajasse ou se eu tivesse viajado, nessa hipótese. E o último, quando eu viajar ou se eu viajar. Mas pode ser que isso nem aconteça, não é fato ainda, ok? Lembraram? Falta agora o imperativo. O modo imperativo, como nós já falamos, do imperador, aquele que manda, aquele que pede, aquele que sugere, sempre na fala, sempre no diálogo. Então, olha lá, ó. Viaje sempre. Viaje, estou dizendo para você viajar, estou mandando, estou aconselhando. Ou aqui, ó, imperativo negativo. Não viaje. Não viaje hoje, por favor. Ok? Imperativo sempre na fala. Na escrita, no texto, o modo imperativo ele vai aparecer no travessão, porque vai ser uma fala de uma pessoa com outra. Ou entre aspas, lembra quando a gente coloca a fala entre aspas também? Esse é o modo imperativo, então sempre na fala, sempre na conversa, ok? A segunda aula a segunda conteúdo que nós vimos nessas aulas, nessas videoaulas, foi o tempo do modo subjuntivo, os três tempos. E que nós vamos relembrar ainda nessa aula, porque também vai cair na verificação número 2. Mas antes de ir para o tempo, eu coloquei aqui 4 frases só para a gente organizar, primeiro, a separar, diferenciar os três modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, analise os verbos sublinhados e diga se estão conjugados no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, ok? Os verbos estão aqui. Vocês agora vão pausar o vídeo. Depois que terminarem de responder no caderno, copia a frase no caderno e responde do lado. E assim que terminar, volta aqui e confere a resposta na próxima página, tá bom? Garanto que foi mais fácil dessa vez do que na aula lá no início que nós começamos essa atividade, né? Porque agora, na verdade, vocês já aprenderam. Estamos só organizando, reorganizando e relembrando. Então, a resposta ficou da seguinte forma. Letra A. Eu amo lasanha. Eu amo. É um fato, não é hipótese. Também não estou dando ordem nem pedido para ninguém. Então, eu amo está no modo indicativo. Ok? Modo indicativo. Se eu fosse um urso, dormiria muito. Aqui eu tenho dois verbos sublinhados. Se eu fosse um urso, e nessa hipótese, então hipótese é o modo subjuntivo. Dormiria muito. Então, se eu cumprisse essa hipótese aqui, essa é a hipótese, mas que eu dormiria é fato. Então, ó, eu dormiria. Significa que esse aqui é o modo, de novo, indicativo. Letra C. Estudem para a próxima verificação. Estudem. É o que eu estou pedindo. Eu conversando diretamente com vocês. Se fosse um texto, estaria ou entre aspas ou no travessão. Então, estudem está no modo imperativo. E a última. Não deixem de estudar. Novamente, eu aqui, ó, chata, aconselhando, pedindo para que vocês, dessa vez, não façam, mas é um pedido, e diretamente para alguém. Então, é imperativo de novo. Só que agora é imperativo negativo, ok? Então, basta botar lá, ó, imperativo.
Fácil? Então, agora nós vamos relembrar os tempos do modo subjuntivo, tá bom? E aí, como nós já vimos, existem 3 tempos no modo subjuntivo. O presente do modo subjuntivo, o passado, o pretérito imperfeito e o futuro, ok? Cada um deles agora separadamente para que a gente possa relembrar bem. Então, primeiro o presente. O presente, uma hipótese presente, que eu consigo encaixar a palavrinha que antes, ó. Ame, ames, ame. Amemos, ameis, amem. Que eu ame sempre, que tu também ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Como podemos perceber, o presente do modo subjuntivo indica um fato incerto, uma possibilidade, uma hipótese. E eu consigo encaixar antes dele expressões do tipo convém que você ame, convém que você estude, é necessário que a gente se encontre, é possível que a gente se encontre, tomara que a gente se encontre, talvez a gente se encontre e eu espero que a gente se encontre, tá? Então, possibilidade no presente, ok? Lembraram? E aqui eu tenho o passado do modo subjuntivo, chamado de pretérito, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E eu coloquei o verbo amar como exemplo aqui também. Se eu amasse ou se eu tivesse amado, ó, repare que eu escrevi o verbo simples, uma palavra só representando. E eu vou ler de duas formas, como está escrito aqui, no verbo simples, e eu vou também colocar uma locução verbal, 2 verbos funcionando juntos, mas com o mesmo significado que tem aqui, e o mesmo tempo e o mesmo modo, tempo pretérito, o modo subjuntivo. Então, começando de novo. Se eu amasse, 2 S's. Se eu tivesse amado, dois S também, não no amado, mas no tivesse, no verbo auxiliar. Se tu amasses, se tu tivesses amado. Se ele amasse ou se ele tivesse amado. Se nós amássemos, se nós tivéssemos amado. Se vós amasseis ou se vós tivesseis amado. Se eles amassem ou se eles tivessem amado. O pretérito imperfeito do subjuntivo indica um fato hipotético no passado, se tivesse acontecido, que acabou não se tornando realidade. E ele sempre é grafado, ele sempre é escrito com 2 S's. Tanto se for o verbo simples, como eu coloquei aqui de exemplo, como se for a locução verbal. Ó, se eu tivesse amado, cadê os 2 S? Não está no amado, mas está no tivesse. Lembra que a gente viu na aula anterior que sempre que houver uma locução verbal, lembra que a gente procurou na tirinha? Qual era a locução do verbal daquela tirinha? Vai coçar. Lembra desse exercício da última tirinha? Vai coçar, locução verbal, vai coçar. 2 verbos trabalhando juntos. Qual era o principal que informava a ação? Era o coçar. E qual era o auxiliar? O vai. E o vai que me indicava o modo e o tempo. Então, é o auxiliar, é o primeiro que me indica o modo e o tempo. Então, se eu tivesse amado, qual dos dois que está com 2 S? O tivesse ou o amado? O tivesse, claro. Por quê? Porque ele é o auxiliar e é ele que marca o tempo, no caso, pretérito imperfeito, e 2 S do modo subjuntivo. Feito? Então, vamos para o futuro. O futuro do subjuntivo, então, expressa uma possibilidade de acontecimento para frente, para o futuro. Eu consigo colocar na frente do verbo ou a palavrinha quando ou a palavrinha se. Lembra que a palavrinha se também se encaixa lá no pretérito do subjuntivo. Se eu amasse, se eu tivesse amado. Mas é fácil de saber a diferença porque no futuro nunca vai ser com 2 S. Só vai ser com 2 S no pretérito do subjuntivo. Então, quando eu amar, se eu amar, quando tu amares ou se tu amares, quando ele amar, se ele amar, quando nós amarmos ou se nós amarmos,
Quando vós amardes, ou se vós amardes, se isso acontecer. Quando eles amarem, ou se eles amarem. Então, fato possível de acontecer no futuro. Provável, mas não certo, ok? Lembraram? Então, assim como a gente terminou a revisão de modos verbais e aí eu coloquei um exercício para poder organizar, segue agora um outro para a gente relembrar o tempo do modo subjuntivo, os 3 tempos do modo subjuntivo, tá bom? Então, a primeira é assim: você vai conjugar no modo subjuntivo os verbos que estão em negrito, onde no final de cada frase aqui, ó, tem um verbo em negrito. Surpreender na primeira, na segunda e na terceira frase. E o verbo sentir nas 3 últimas frases, ok? Você vai preencher cada lacuna, cada espaço desse aqui em branco, de uma maneira que faça que seja correto, que a conjugação fique correta no tempo correto. Então, faz isso daqui, depois que você vai olhar a resposta. Termina e passa para a próxima página. É importante lembrar que essas atividades da videoaula, vocês precisam anotar no caderno para poder ter organizado uma fonte de estudo. Aquilo que eu colocar na plataforma, vocês podem colocar só na plataforma e enviar, mas as atividades da videoaula coloca no caderno, tá? E claro, não deixa nunca de conferir que todas elas da videoaula têm gabarito para deixar o caderno já certinho, tá? Então, agora vai para a próxima página. Agora que você já completou as frases da página anterior, você vai pensar, analisar todas elas que você fez com certeza certa, tá bem certinho, e você vai indicar o tempo do modo subjuntivo que você usou para cada uma das frases. Então, volta lá na letra A, vê o que você colocou, em que tempo está conjugado, e vai colocar aqui do lado, presente, pretérito imperfeito ou futuro. E faz a mesma coisa em todas as outras frases, ok? E a tirinha. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Agora você vai olhar de novo cada quadrinho, cada fala e destacar, procurar todos os verbos, né, ou locuções verbais que você encontre e parte para a próxima página para ver qual é a pergunta, tá? Agora que você já estudou o quadrinho, já procurou as formas verbais, letra A. Transcreva dos 2 primeiros quadrinhos as 2 formas verbais que estão no modo subjuntivo. Tem mais verbos do que 2, mas eu quero só os 2 primeiros quadrinhos e só as formas que estão no subjuntivo, só as 2 que estão no subjuntivo, indicativo não vale. Depois que transcrever, analisa e responde. Essas formas verbais do subjuntivo, de hipótese, estão em qual tempo? Presente, pretérito ou futuro? Pausa o vídeo. Confere lá, copia a atividade no caderno, responde e volta aqui para conferir as respostas, ok? Vai lá, valendo! Então, segue agora as respostas. Talvez ela nos surpreenda com suas notas. Talvez ela nos surpreenda com suas notas. Então, tá aqui ó, a resposta. Surpreenda. Se eu surpreendesse a minha família, se eu surpreendesse a minha família. Letra C. Quando Antônio surpreender a família. E letra D. Duvido que ele sinta saudade de você. E. Se nós sentíssemos saudade de você. E a F. Quando sentir saudade de você. E agora, na verdade, depois para entender melhor o tempo do subjuntivo, eu tenho que ter feito a 2 e raciocinar em cima dela. Para não mudar de página e ficar mais fácil a correção, para visualizar e explicar, eu fiz uma legenda aqui embaixo, ó. Legenda para a correção da questão número 2. Presente eu vou colocar número 1. Pretérito imperfeito número 2. E futuro número 3.
Então, olha só, letra A. Talvez ela nos surpreenda. O que eu consigo encaixar aqui, ó? Que, se ou quando? Lembra, que é presente. O se, se for com dois S, o verbo é pretérito. E o se e quando, sem dois S no verbo, possibilidade de acontecimento futuro. Então, aqui eu consigo encaixar o que, ó? Não na frase, mas com o verbo, ó. Que eu surpreenda, que tu surpreendas, que ela surpreenda, ó. Ela surpreenda. Então, esse verbo está conjugado no presente, vou colocar aqui número 1. Letra B. Se. O se pode ser pretérito ou futuro. Pretérito só se for com dois S o verbo. E fechou, ó. Dois S aqui o verbo. Então, aqui eu tenho o número 2, que é pretérito. Letra C. Quando Antônio surpreender a família, quando é futuro. E olha, a hipótese de acontecimento no futuro, ó. Quando ele surpreender, se ele surpreender a família, certamente vai poder viajar. Então, a letra C, número 3. Letra D. Duvido que ele sinta. Olha o que é aqui, ó. Duvido que ele sinta, que é presente. Que eu sinta, que tu sintas, que ele sinta. Então, vou de novo, número 1. Letra E. Se nós sentíssemos, isso não precisa nem pensar, sentíssemos não tá com dois S? Dois S é sempre pretérito do modo subjuntivo. Número 2. E a última. Quando sentir saudades, quando eu sentir, se eu sentir, daí eu ligarei. Então, futuro, número 3, ok? Agora, vocês vão fechar a videoaula e não vão mais precisar escrever no caderno, porque as próximas atividades de revisão sobre o assunto todo, que é saber diferenciar o modo indicativo do modo subjuntivo do modo imperativo e também depois de saber diferenciar, parar no modo subjuntivo e diferenciar os 3 tempos dele: presente, pretérito imperfeito e futuro. Mas todos na plataforma, todos de assinar lá para enviar para mim. Fechado? E a gente se encontra na próxima aula. Beijão! E a número 3, letra A. Transcreva dos 2 primeiros quadrinhos as 2 formas verbais que estão no modo subjuntivo, no modo de hipótese. Então, vamos lá. Primeiro quadrinho. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. Já achei a primeira forma verbal. Ó. Quando eu crescer. Quando eu crescer. Ó, hipótese futura. É a primeira forma verbal. Crescer. No segundo quadrinho, se você sair na rua, segunda forma verbal está aqui, ó, sair. Então, letra A, crescer e sair. Quando eu crescer, quando você sair, ok? Vamos à letra B. Então, na questão 3, letra A, na página anterior, nós já achamos os verbos que estão no modo subjuntivo, no modo de hipótese. Agora eu preciso saber em qual tempo eles estão conjugados do subjuntivo. E eu tenho a possibilidade de dizer que ele está no presente, no pretérito imperfeito, ou no futuro. No presente é aquele que eu consigo encaixar a palavrinha que eu cresça, que tu cresças, que ele cresça. Então, primeiro nós vamos aqui destacar novamente as formas verbais que encontramos na letra A, crescer e sair. No presente, que eu cresça, que tu cresças, que ele cresça, não bate, não fecha. Nem aqui, nem aqui. Que eu saia, que tu saias, que ele saia. No pretérito imperfeito, eu tenho que lembrar que sempre é escrito com 2 S's. Então, não dá nem no crescer, nem no sair. O pretérito imperfeito seria se eu crescesse, ou se eu saísse, se você saísse. E sobrou o futuro. Sobrou o futuro, vou trocar de cor aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. No futuro, é uma hipótese de acontecimento futuro, que ainda vai acontecer, que eu consigo encaixar a palavrinha quando ou a palavrinha se. Tá aqui, ó. Quando eu crescer, futuro do subjuntivo. Ou, se você sair, possibilidade de acontecer no futuro. Lembraram?
Então, a resposta da letra B, 3, letra B, é: tanto o primeiro verbo quanto o segundo estão conjugados no mesmo tempo. Futuro do subjuntivo. Tempo futuro. Fechou? Então, vamos lá. Esse é o conteúdo da segunda verificação.